Se liga, Davi. Hoje eu acordei pensando na seguinte coisa, tá? Manda comigo. Vai, senta aí. Vamos bater um papo aqui. Eu acordei pensando na seguinte coisa. Se eu fosse conversar com meu filho hoje, se eu tivesse um filho, o que eu falaria pra ele? E Davi, se você tivesse um filho hoje e as pessoas que estão assistindo, o que você falaria pro seu filho, cara? E eu acordei com essa reflexão. Tipo assim, qual conselho eu daria pra um filho meu? É uma pergunta que, tipo, me faz refletir muito. Porque aquilo que eu vou dar de conselho revela muito os meus valores, tá ligado? Eu tava pensando nisso e eu falei, cara, se eu pudesse dar 3 conselhos ao meu filho hoje, eu daria os seguintes conselhos, tá? Primeiro, esteja ao lado de pessoas que de fato te agregam. Pessoas mudam o jogo, tá? A gente vê muito isso em uma construção de uma personalidade, a construção de um negócio, a construção de uma carreira de sucesso, a construção de uma pessoa de sucesso. Infelizmente, algumas pessoas precisam ficarem para trás, porque essas pessoas não agregam nada na nossa vida. Então eu falaria pro meu filho, cara, esteja ao lado de pessoas que de fato contribuem com você. Esteja de fato do lado das pessoas que de alguma maneira te agregam. E corra das pessoas que não te agregam em nada. Segundo conselho que eu daria para o meu filho, estude aquilo que é apenas necessário para a realização do seu sonho. Por quê? Eu vejo muita gente estudando pós-doutorado, tal, mas hoje essas pessoas infelizmente estudaram tanto, passaram tanto tempo da vida delas, investiram tanto e não tem um retorno daquilo. Claro que se ele quisesse exercer uma profissão regulamentada, eu falaria para ele, então é necessário você fazer faculdade. Mas suponhamos que o cara quer ser um gestor público. Ele precisa apenas fazer passar por alguns processos que ensine ele na prática aquilo que ele precisa para atuar no campo de batalha. Então, como eu vi muitos jovens perdendo oportunidades, muitos jovens perdendo tempo, eu não gostaria que o meu filho perdesse tempo. Ah, Thiago, você é contra a faculdade? Então, não sou contra a faculdade nenhuma. Eu sou a favor, desde que ela traga o devido resultado necessário. Eu sou contra o cara passar 10 anos na faculdade, investir um dinheiro e depois, quando for pro mercado de trabalho, já passou, já tá desatualizado, entendeu? Então, eu gostaria de ver meu filho perdendo esse tempo. Eu falaria pra ele, cara, investe no seu conhecimento, de fato, naquilo que você precisa executar. É isso que eu daria de conselho pra ele em relação a isso, a tempo, né? Porque tempo é dinheiro, né, Thiago? Então, eu não gostaria de ver um filho meu frustrado. E terceiro conselho que eu poderia dar ao meu filho, que seria muito importante, invista dinheiro em pessoas. A maior riqueza da terra está dentro de pessoas. Uma empresa não funciona sem pessoas, uma casa, um casamento. Porque hoje os casamentos eles não estão meio que falindo, né? Porque as pessoas não estão se relacionando mais com a outra pessoa que está do lado. Elas estão se relacionando. As pessoas estão casadas, mas elas estão vivendo solitárias, né? Então, se eu pudesse dizer algo para ele, a terceira, eu falar, caraca, mano, investe em pessoas. Seja seu recurso, seja o seu tempo, seja o seu... Cara, investe em pessoas. Porque dentro das pessoas, em pessoas, tá a maior riqueza da terra. Por que eu falo isso? Porque você imagina Jesus na terra. Você imagina Deus. Você acha que ele ia investir mais em coisas do que em pessoas? Então, assim, Quando ele tava aqui, ele investiu em 12. Investiu em 12 pessoas. E boa essa análise que você falou aí, porque com 12 pessoas Deus abalou, ou Jesus abalou o mundo, né? Ele conseguiu marcar a história antes de Cristo e depois de Cristo. A história é marcada antes e depois dele, ou seja, cara, se você hoje conta 2020, significa que o marco de 2020 é oriundo da história que o cara fez, humano, na Terra. Então, assim, com 12 pessoas o cara conseguiu estruturar isso que marcou a Terra. Isso demonstra pra gente o seguinte, porque por mais que você invista em muitas pessoas, apenas algumas poderão andar de fato do seu lado. Dentro dessas algumas que vão andar do seu lado, algumas vão te trair. Dentro dessas algumas, outras vão te defender, como o caso de Pedro, né? Vão te defender, mas você precisa meio que chamar a atenção dele, porque você precisa cumprir o seu propósito. Para quem não sabe, Pedro foi defender Jesus, né?
mas Jesus precisava cumprir um propósito. Em qual momento Pedro foi defender Jesus? Davi, você sabia dessa? É, lógico que eu sei. Em qual momento Pedro defendeu Jesus? Quando Jesus estava sendo crucificado. Aí os soldados de Herodes, se eu não me engano, chegou e foi para cima de Jesus, para crucificá-lo, né? Para levar ele para o Calvário. E Pedro, meio que para ajudar Jesus, foi lá defender Jesus, tá ligado? Ele defendeu Jesus. Mas Jesus foi lá e falou assim: calma aí, Pedro. Em outras palavras, né? Calma aí, pô. Tá viajando? Não precisa me defender, não. Isso. Mas por que Jesus fala isso? Judas, que traiu ele, em algum momento ele chama Judas de amigo. E Pedro, o cara que estava defendendo ele dos soldados, ele acaba meio que repreendendo Pedro. Pô, o cara que traiu Jesus chama de amigo, e o cara que estava defendendo ele repreende, chama atenção. Meio contraditório, né? Mas por que isso? O que tem por trás dessas duas ações? Judas, por mais que estivesse provocando algum tipo de dor em Jesus, estava ajudando ele a cumprir o propósito dele. Quando eu passo por muita dificuldade na minha vida e eu vejo, pô, velho, fico muito triste relacionado a pessoas, eu entendo isso. É necessário que isso aconteça para eu aprender algo. Então, ao invés de eu ficar preso emocionalmente que aquela pessoa me feriu, me machucou, não supriu a expectativa que eu tinha sobre ela, querendo ou não, me traiu minha confiança, eu olho para essas circunstâncias e falo: cara, isso era necessário acontecer para que eu pudesse ter um aprendizado. Ontem meu dia foi uma faculdade. Eu terminei o dia ontem falando: cara, esse dia foi uma faculdade, porque me ensinou tantas coisas. Mas Pedro, por mais que ele tivesse humanamente querendo ajudar Jesus, defendendo Jesus dos soldados, ele estava atrapalhando Jesus cumprir o propósito. Qual era o propósito? De vir na cruz e morrer pela humanidade, né? O que eu aprendo com isso aí? E por que eu entrei nisso? Porque nesses dois cenários eu encerro o terceiro conselho que eu daria pro meu filho. Que invista em pessoas e entenda o que tem por trás das ações das pessoas. Porque decepção todo mundo vai passar. Que você tá vendo esse vídeo e alguém já te magoou, alguém já te deixou triste, você vai ser traído, alguém vai querer te defender. Então, alguns amigos meus nunca entenderam. Eu falei: cara, não precisa me defender. Thiago, não sei quem tá falando mal de você e eu tô com raiva e eu sei que isso não é verdade. Não preciso me defender, velho. Não preciso me defender, porque é necessário. Todo mundo que tem sucesso na Terra tem hater. Todo mundo que tem sucesso na Terra tem pessoas que vai... Me fala aí uma pessoa de sucesso, tá? Pensa comigo, que não tem uma crítica. Olha pra mim agora e analisa aí. Então faz parte do processo, tem que acontecer, sabe? É esse terceiro conselho que eu daria ao meu filho. Invista em pessoas, entenda o que tem por trás de cada posicionamento delas e esteja alinhado com o propósito. Se o seu propósito é ajudar a vida, o seu propósito é fazer fortuna, o seu propósito é ser... Cara, esteja alinhado com aquilo que você deseja, de fato, conquistar. E aí, Davi, gostou do nosso bate-papo? Pô, bate-papo cabeça, hein? Caraca, esses 3 conselhos que eu daria pro meu... Inclusive, vou deixar salvo quando meu filho nascer, né? Quando ele tiver um entendimentozinho, ele assiste isso aí. O que você acha? Mas é isso, galera. Ó, tamo junto, tamo iniciando o nosso dia. Vamos treinar. Valeu!